Olá, estudantes. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre os valores familiares, né, relacionados à temática do projeto de vida. Então, quando a gente fala em valores familiares, em família, a gente pode, né, pensar numa forma clássica, né, que se fala de família, que é a partir do casamento, né, que seria o ritual simbólico talvez mais significativo, né, para a constituição de uma família. Então, esse casamento, essa ideia de casamento, né, nem sempre foi por amor ou por livre e espontânea vontade, né? Então, se a gente pensar historicamente, o casamento já serviu para unir reinados, para acabar com guerras, né, para acumular poder, riqueza, né? Isso se a gente considerar territórios, né, dos mais variados, tanto na Europa, na África, na América, na Ásia, né, e o que pode ser verificado ainda hoje, né, em algumas sociedades. Por exemplo, no caso da sociedade indiana, né, em que alguns grupos sociais ainda exigem dotes, né, que, para que as pessoas se casem, né? E nesse processo, os pais ainda são os responsáveis por organizar o matrimônio dos filhos. Então, se a gente pensar as sociedades ocidentais contemporâneas, né, a família ela acaba sendo compreendida como uma associação de indivíduos, né, que são ligados por, por relações de profundidade, né, e não necessariamente ligadas por laços consanguíneos, né? Muitas vezes esses membros eles são unidos por laços afetivos, por um projeto de vida em comum, pelo cuidado mútuo entre as pessoas que vivem naquele grupo, né? Ou se a gente pensar também na questão de uma estratégia, né, para atender crianças, né, que considera a educação dessas crianças como responsabilidade da família, né, ainda que não seja uma regra, né, que valha para todos os grupos. Então, dessa forma, existe uma infinidade de possibilidades de arranjos familiares, né? Nós temos aquela estrutura que é mais clássica, né, digamos assim, e que talvez seja mais comum, né, formada por pai, mãe, filhos, né, que é, na verdade, o núcleo central, mas que é também rodeado por várias outras pessoas, como os avós, né, tios, primos, mas nós também temos outras organizações familiares, onde a figura central, a avó, o avô, né, que acabam criando muitas vezes os seus netos, né, com a participação do pai ou da mãe, ou mesmo sem a participação de nenhum deles. Nós temos também famílias que são formadas por pais ou mães solteiros, né? Tem também o caso de algumas pessoas que se unem, trazendo filhos de relacionamentos anteriores, que adotam filhos, né? Que tem, às vezes, né? Acabam reunindo, né? Filhos de famílias diferentes. E dessa forma, às vezes, duas famílias acabam reunindo meios irmãos, ou mesmo irmãos apenas de criação mesmo, sem nenhum tipo de consanguinidade, né? Então, por conta de divórcios e de uniões posteriores, né? Há casos também de pais divorciados que se casam novamente e que têm outros filhos, né, que acabam se juntando com os filhos de casamentos anteriores, novas famílias. Temos também, né, famílias formadas por pessoas que são do mesmo sexo. E dessa forma a gente tem hoje, né, uma infinidade de possibilidades, né, de arranjos familiares.
E esses arranjos diversos caracterizam a sociedade atual, né? E a família acaba, então, sendo a primeira estrutura, né, de educação para as pessoas, né? As primeiras instruções, elas são dadas para uma criança no seio familiar. Então, dessa forma, né, a formação inicial dos valores morais, né, que vão ser a base das escolhas e das ações das pessoas, né, posteriormente, ou das crianças posteriormente, elas se iniciam dentro de casa, né, na convivência familiar, e muitas vezes, né, as heranças, tanto do ponto de vista moral quanto de costumes, elas vêm justamente como resultado dessa origem familiar de cada indivíduo. Então, dessa forma, a família, ela é fundamental para que a gente pense, né, no indivíduo enquanto pessoa. As primeiras referências que são recebidas por esse indivíduo, elas vão marcar o indivíduo, né, pelo resto da sua vida, das suas escolhas. E na Constituição do projeto de vida, é de suma importância, né, que se reflita a respeito do que é família, do que significa uma família, né? Se para você família é algo mais voltado para a questão que eu falei anteriormente, mais clássica, ou família são aquelas pessoas, né, com as quais você foi convivendo ao longo da sua vida, você aprendeu a admirar, você aprendeu a se espelhar nela. Então, é importante, né, pensar e refletir a respeito dessa questão da família como sendo a base dos indivíduos. As primeiras orientações, os primeiros convívios sociais nossos, eles se dão no seio familiar. Então, para iniciar essa reflexão a respeito dessa temática da família, gostaria de trazer essas primeiras impressões. Era só isso. Obrigada.